A ideia de hoje é a gente entrar em texto, tá? O nosso objetivo da aula de hoje é a gente construir um analisador de sentimento, tá? E aí eu vou passar por um pouco de fundamento, depois a gente vai para a prática. Bom, vamos lá. Qual que é o problema ou a dificuldade da gente trabalhar com texto, né? O problema de trabalhar com texto é que ele é não estruturado, né? Você precisa dar alguma estrutura, algum jeito de fazer os nossos algoritmos entender o que está acontecendo ali dentro. E aí, por muito tempo, né, se utilizou o que o pessoal chama de bag of words, né, que é uma representação bastante simples. Deixa eu pegar aqui, eu vou abrir a telinha aqui para a gente poder explicar esses conceitos aí. Então, uma tela, talvez, melhor, né? Fica mais fácil de eu fazer switch dos códigos. Cadê minha canetinha? Bom, então, como que a gente... Então, vamos lá, vamos pensar no problema primeiro, né? Depois a gente vai nas abordagens. Então, você tem aqui seu texto, certo? Onde ele está cheio de palavras. E aí, esse texto aí, cara, pode ser qualquer coisa, pode ser até código, linha de código em C, né? Igual a gente já vê por aí, algoritmos tentando aprender programação. E aí, a gente quer passar isso por alguma caixinha aqui, né? Que é o nosso algoritmo de aprendizado, e ele vai dizer que classe que é. Vamos pensar em um analisador de sentimento, né? Se o texto é positivo ou negativo, tá? E aí, a gente precisa converter ele, né, para um formato, ou precisa fazer alguma coisa. Primeiro, não é todo algoritmo que vai aceitar esse formato aqui de texto, né? E aí, a gente pode fazer algumas transformações aqui no texto, mas quanto mais, eu diria, no formato original, essa caixinha preta aqui aceitar, né, mas ele vai reter toda a informação do texto, né, porque quando você começa a operar transformações, muitas delas você acaba perdendo ou jogando fora algumas coisas, né, e aí enfatizando outras, né. O que pode ser bom também, né, mas de qualquer maneira não é tão trivial. Então, o que a gente pode fazer, né? A primeira coisa, então aqui vamos colocar aqui machine learning, ou o nosso indutor, o nosso classificador, vamos pensar assim, classificador. Cadê o negocinho da canetinha aqui? Então, assim, eu diria aí nos últimos 5, 6 anos isso mudou bastante, mas antigamente, né, o que se fazia é você pegava esse texto aqui, convertia ele no formato de tabela, e aí depois você alimentava o seu classificador no formato de tabela, e aí você poderia se dar o luxo de usar boa parte dos algoritmos que a gente viu. Você poderia usar KNN, né? Eu acho que vocês lembram lá das nossas primeiras aulinhas lá que a gente fez um chatbotzinho, né? E o que a gente fez foi isso, convertemos o texto num formato de tabela e batemos um KNN, pode ser uma árvore de decisão, pode ser o que a gente quiser, tá? E aí essa conversão aqui, a maneira mais simples que existe é o tal do bag of words, tá? Então, o que seria bag of words? É o que a gente implementou naquele problema lá do chatbot, tá? A gente pegou para cada texto, então agora vamos pensar nessa conversão do bag of words.
É mais por uma questão de vocês saberem que esse trem existe, tá? Porque muitas vezes a pessoa vai direto para os métodos mais elaborados e nem testa com Bag of Words. Às vezes Bag of Words já resolveu o problema dele. Então, o que você tem aqui, você tem um texto, e aí só para facilitar a minha vida aqui para explicar, cada letra dessa daqui é uma palavra, A, B, C, F e G. E aí eu tenho um segundo documento aqui, que tem, sei lá, H, A, B e J, sei lá. E aí eu tenho um outro documento aqui com X, Y, Z, certo? E aí, cada letra dessa aí vão considerar que seja uma palavra na sentença. O que Bag of Words faz? Joga todas essas palavrinhas aqui, ó, numa sacola, né? Então, joga na nossa bag. Então, vai ser a união, né, de todas as palavras. Vai ser A, B, C, não tem D, F, G, H, I, não tem J, aí X, Y, Z, né, eu acho. X, Y e Z, certo? Ele joga na nossa bag. Na nossa bag, tá? E aí, como é que a gente representa esse texto aí? A gente pegaria, né, e representaria cada palavra, né, ou cada termo do nosso texto como se fosse uma coluna de uma tabela, tá? Então, o que seria representado, deixa eu jogar a bag do lado aqui agora, que a gente não vai precisar dela nesse momento. Deixa ela mais para baixo. Então, como é que se representa aqui? Você pegaria e criaria A, B, C, D, sei lá, aqui, quais são A, B, C, D, não tem D, A, B, C, E, G, H, J, X, Y e Z, certo? E aí, o que acontece? E aí, para cada documento desse, ele vira uma linha e você pode fazer ele de diversas maneiras. Você pode representar ele como uma representação booleana, ou seja, existe ou não existe, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a letra A está aqui, a letra A está aqui, e aqui não tem. A letra B está aqui, a letra B está aqui, e aqui não tem. A letra C só está aqui, nas outras não tem. E assim por diante, né? Você vem e vai preenchendo isso aí. A letra E não tem nenhum, ó, então ela é uma coluna inútil. G tem aqui, 0, 0, e aí você continua preenchendo. Deixa eu preencher um inteiro aqui, só para a gente... o H não tem aqui, o I não tem aqui, o X não tem aqui. Acho que dá para a gente terminar, vai. Tem aqui, tem aqui, aqui não tem. XYZ, tem aqui, certo? E aí, ó, fica um negócio desse aí, tá? E aí, qual que é o problema disso? Você perde relação de ordem das palavras. Então, vamos pensar aqui numa palavra, sei lá, cachorro quente, certo? Separadamente, a palavra cachorro tem um significado e quente tem outro, nada a ver, e os dois juntos é uma comida, certo? Então você tem três situações ali quando a gente fala em cachorro quente. Quando você usa essa representação de Bag of Words, vamos supor que eu quero caracterizar um texto que seja relacionado à comida, certo? Eu quero saber se o texto é de comida ou não. Se eu utilizar Bag of Words, o que vai acontecer é que a característica das palavras da palavra cachorro-quente aparecer junta, ela não vai ser representada desse jeito aqui, tá? Porque cachorro é uma palavra, quente é outra, e talvez ela não seja tão discriminativa assim, né?
Então, é isso que é o problema, a relação de ordem é perdida aqui, né? Ou seja, a relação entre as palavras é perdida, jogada fora. E, por muito tempo, apesar dessa representação ter seus problemas, né? Ela ainda assim funciona muito bem. Se você pegar aí um classificador de spam ou não spam, se você bater um SVM na EVBase, é fácil você atingir taxas de acerto da ordem de 90%, tá? Então, não é de todo ruim. Se você pegar texto de tamanho razoável, eu diria aí tamanho, não do tamanho de um tweet, porque não funciona isso aqui para tweet, mas para coisas como um texto de jornal, um texto de notícia, no, sei lá, do site do UOL ou de qualquer site, ele ainda assim funciona bem para caracterizar o tipo da notícia, né? Se a notícia é de economia, de esporte, né? Ainda assim, a abordagem Bag of Words funciona com taxas dessa ordem aqui, né? De 90%, 80%, é bem comum você conseguir chegar nisso aí, tá? E aí, nesse tópico aqui da maneira de converter em Bag of Words, existe um monte de técnica, tá? O que vocês usaram foi a biblioteca do TF, IDF, TF, meu F ficou parecendo T, então não faz diferença, peraí. TF e D, esse é um F, tá? Que é Term Frequency Inverse Document Frequency, tá? Então, o que acontece é que o que esse cara faz, de maneira resumida, é que quando eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho a palavra, a letra Z aqui, e aparecer em todos os documentos. O TF e DF, o que vai fazer com esse cara aqui? Vai fazer com que essas frequências aqui sejam multiplicadas por zero, né? Porque como ele apareceu em todos os documentos, ele fala assim, esse cara não discrimina nada, né? É isso que o TF e DF faz, tá? De maneira resumida, tá? Então, ele vai olhar assim, ó, se o termo apareceu na maioria dos documentos, ele vai colocar vai multiplicar essas frequências aqui por valores muito próximos de zero. E quando ele apareceu como a letra G aqui, que apareceu só em um documento, ele vai ter toda a força dele, esse cara, que todos os valores da letra G vão ser multiplicados por algo similar. Eu acho que vai ser eu não lembro direito, mas algo muito semelhante, muito próximo de 1, tá? O TF-DF faz isso. Enfim, você tem essa representação com os seus diversos problemas aí, mas funciona, tá? Então, fica a dica aí como teste preliminar. Você já tem o código lá do chatbot, vocês rapidamente conseguem testar isso em qualquer um dos algoritmos que a gente fez. E diga-se de passagem, isso aí foi amplamente utilizado, né? No passado para representar texto. E até hoje eu acho que para as aplicações mais simples isso aí ainda funciona muito bem, tá? Bom, aí, nesse mesmo período, os caras, ainda assim, no período onde o pessoal trabalhava com Bag of Words, você podia, a representação de palavra por coluna, ela é, dessa maneira aqui, ela é muito fraquinha, né, eu diria. Porque o fato dele ser uma coluna não diz muita coisa, tá? Então, o que os caras pensaram? Eles pensaram assim, vamos enriquecer essa representação aí, ao invés da palavra representar uma coluna numa tabela, cada palavra, ela vai ser agora um vetor, né? E aí, ela sendo um vetor, a gente consegue, por exemplo, fazer com que duas palavras semelhantes tenham vetores parecidos, né? Então, se a gente pensar aqui sei lá, em palavras sinônimas, né? Por exemplo, texto vai ter um vetorzinho aqui, um V1, e, sei lá, uma palavra similar, eu sei que não é a mesma coisa, mas documento.
E aí eu vou ter um V2. O que a gente quer é que esse vetor, e aí esse é um vetor mesmo, tá, gente? Com um valor numérico aqui, sei lá, vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí o V2 que representa esse documento aí, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Ele é muito parecido, tá? Só tem a diferença aqui. Vou chamar isso aqui de V1 e V2. O que os caras querem é que na representação do espaço vetorial dessas duas palavras, se eu fosse plotar isso, vamos fazer de conta que a gente roda um PCA aí da vida, e a gente gostaria que V1 e V2, num espaço n-dimensional, ficassem próximos, porque são palavras similares aí, tá? E essa foi a ideia de quando os caras começaram a propor e trabalhar com isso. E aí palavras, por exemplo, vamos pegar aqui texto, documento e carro. Em princípio, o carro é pouco relacionado com o texto, né? Ele vai ser representado por um outro vetor aqui. Sei lá, vamos chutar aqui, sei lá, 7, 5, 2, 1, 4, 3, né? E esse aqui é o V3, ele fique longe, tá? Um V3 da vida aqui, ele não tem muita relação ali, não fique próximo, né? E aí, por muito tempo, o pessoal tentou desenvolver esses vetores, né, que tenham esse significado aí, né? Que palavras similares fiquem próximos e palavras que não têm relação fiquem distantes. Essa é a ideia de word embedding, tá? Agora a gente vai entrar num outro tópico, que a gente chama isso de... Eu não sei a tradução disso aqui, word embedding, não tem uma tradução boa. Embedding vem de embedded, né? Então, palavra embarcada, eu vou evitar de traduzir, porque deve ficar horrível e deve estar errado também. Tá? Então, isso aqui é conhecido como word embedding. Então, na representação de word embedding, o que você quer é isso. Você quer representar palavras similares com um vetor que fiquem próximos, né? Então, isso é bem legal, porque eu posso escrever uma sentença somente com sinônimos das palavras e ainda assim ela ter a mesma representação e aí a classificação vai ficar correta. Tá? Ok, gente? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim, não? Tá. Então, bom, aí, por volta de 2000 e... Pô, agora eu esqueci que ano que era. Eu acho que era 2014, 2015. Eu sei que foi depois desse boom aí de Deep Learning. Os caras propuseram uma arquitetura de rede neural que faz exatamente isso, que treina a sentença, os embeddings, né, consegue representar essas palavras como vetores, que tem essa característica de um jeito bastante interessante, que é assim, o que eles fazem, então, o que eles assumem, na verdade, é que as palavras que estão ao redor desses termos que a gente quer representar vão ter essa característica de que eles vão ficar próximos. O que eu quero dizer é que, vou criar uma frase aqui, caramba. Vou colocar aqui, o texto de inteligência, vou colocar IA, tá? É de IA, certo? E aí, ó, percebe que eu posso colocar aqui o documento de IA. Tenho duas sentenças aí, certo? Aí, o que acontece é que texto e documento é a palavra que difere aí, né? E aí os caras pensaram assim, bom, será que a gente não consegue criar esse vetor olhando para as palavras que estão ao redor
da palavra target, né? Esse aqui a gente vai chamar de target, tá? Que é a palavra que vai gerar o embedding. E as palavras em azul a gente vai chamar isso de contexto, tá? A gente chama isso de context. Será que olhando, fazendo alguma coisa que conseguisse descrever as palavras ao redor, porque se elas são sinônimas, se elas são similares, ou gramaticalmente representam aí a mesma coisa, né? A gente espera, né, que as palavras ao redor sejam sempre muito parecidas. E essa foi a ideia que os caras tiveram quando eles propuseram aí o que eles chamam de Word to Vec. Tá? E aí tem vários word vectors aí, tá? Que você pode aprender, mas os mais famosinhos aí, na verdade, eu diria que os mais famosos são o que eles chamam de CBOL, Continuous Bag of Words, tá? Então tá aqui Bag of Words, e eles põem o Continuous na frente. E aí tem um outro que chama Skipgram, tá? Tem outros aí, tem o Glove, tem outros ali, tá? Mas esses daqui são bem famosos, tá? E aí, essas foram, eu diria, as redes de Word2Vec que começou a deixar isso aí cada vez mais famoso, tá? E isso aí é por volta, né? Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que isso aqui foi por volta de 2014. Word2Vec. Original paper. Foi em 2013, de um paper do Mikolov, tá? Na verdade, isso aqui é 2013. Mikolov et al. Na verdade, teve outros aqui. Tá? O Word Embedding foi inventado muito antes, tá, gente? Tem gente que fala assim, não, o Word Embedding foi inventado nesse período. Não, a ideia de Word Embedding é bem mais antiga, tá? A gente consegue ver papers aí usando essa ideia de criar vetores fazendo isso aí, datados de 97, 98. Então, a ideia de Word Embedding é bem mais antiga. Mas essa ideia de tentar construir o Word Embedding desse jeito, usando uma rede neural, foi inventada em 2013. Tá? Que é meio antigo já, né? Faz uns 7 anos aí. Né? 7 anos dá para fazer um mestrado e um doutorado. Então, qual que foi a ideia? Bom, a primeira ideia dos caras é assim, a CBOL, então eu vou colocar aqui, ó, algumas letrinhas só para a gente facilitar a nossa compreensão. Vou chamar isso aqui de W1, W2, W3, W4 e W5, tá? E aí o target, a gente vai chamar isso de W2, tá? Eu vou pôr em vermelho só para diferenciar, que é a palavra que a gente quer criar como um vetor. E aí os caras pensaram assim, vamos, já que rede neural treina tudo aí, né? Vamos treinar uma rede neural que faz isso. E aí a primeira abordagem do CBOL, basicamente, a ideia dos caras era fazer assim, ó, você cria uma rede neural que a entrada vai ser o contexto, W4 e W5, e aí isso aqui treina uma rede neuralzinha, sei lá, vou desenhar uma caixa aqui, tá? Que aí depois a gente pensa em como fazer isso. E aí a saída dele seria o W2. E aí o que se esperava é que dessa maneira os pesos da rede neural, de alguma maneira, iriam representar o que a gente quer, iriam representar os embeddings, né, com a característica que a gente quer. Aí os caras pensaram assim, legal, vamos criar, então, uma rede neural. Vou pôr aqui, sei lá, só para ser diferente. Vamos pôr 3, só para facilitar eu desenhar, mas poderia ser qualquer número, tá?
Eles fazem uma fully connected, né? Então, esse cara aqui liga com todo mundo. Esse cara aqui liga com todo mundo. E esse aqui também. E vira essa maçaroca aí, né? E aí, depois todos eles ligam nesse aqui, né? Vamos treinar uma rede neural que tem essa cara aí, né? E aí, essa arquitetura aí é basicamente o CBOL, tá? Aí, olhando assim, falar, mas, poxa, legal, mas como é que faz isso, né? Na prática, né, a ideia era essa, né? Na prática, ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Na prática, funciona assim. Você vai pegar e para cada palavra dessa aqui, ó, você vai criar um vetor que eles chamam isso de one hot vector. One hot vector. Que nada mais é do que um vetor booleano, tá? Então, esse one hot vector vai ser assim. Você vai criar um vetor do tamanho do seu vocabulário, né? Então, vamos supor que e o vocabulário isso vem um pouco da ideia de bag of words. O tamanho do vocabulário é o tamanho da união de todas as palavras que você tem em todos os seus documentos, tá? E aí, isso aí pode facilmente chegar da ordem dos 10 mil, 8 mil, 5 mil. Por exemplo, eu lembro que quando a gente treinava com os textos da Folha de São Paulo, dava algo em torno de 6 mil palavras, alguma coisa assim, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, 5K. Tem 5 mil, um vetor com 5 mil valores, e aí, e aí esse cara aqui só vai ter um valor válido, e o restante vai ser tudo zero, né? E aí é como se ele fosse, e o restante tudo zero. Né? E aí é como se essa posição aqui, ó, é como se eu estivesse marcando a posição, né? Esse cara aqui indica que é a palavra 1, né? Então a palavra 1 vai ter isso aqui. A palavra 10 vai estar na posição 10, vai ter o 1 marcado ali. E esse one hot vector tem essa característica, só tem um único valor com 1, o restante tudo igual a 0, tá? E aí, dessa maneira, você conseguia codificar todas as palavras do seu vocabulário, né? Então, cada palavra vai ser um vetor desse tamanhozão aí, e aí só com um único valor. Tá claro isso? Sim? A maneira de codificar vamos pegar o nosso exemplo aqui, talvez fique um pouco mais fácil. Eu tenho W1, W2, W3, W4 e W5. Então, eu tenho 5 palavras. Então, o que eu faço? Eu crio para o W1 um hot vector. Então, meu vocabulário tem tamanho 5, né? Então, esse cara vai ser dado por 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser assim. O W2 vai ser 0, 1, 0, 0, 0. O W3, né, vai ser 0, 0, 1, 0, 0. O W4, 0, 0, 0, 1, 0. E o W5 é isso, hot vector. 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Então você tem um vetor booleano onde só tem um valor com 1 e a posição dele indica a palavra. Basicamente é isso. E aí, o que você faz? Nessa representação aí, então para eu entrar, eu quero fazer assim, eu quero entrar os 5 valores, os 4 valores aqui das palavras que estão ao redor e a saída vai ser a última palavra. Então, o que eles fizeram foi colocar esses hot vectors aqui na entrada, tá? Então, vamos primeiro fazer o par de W1 e aí depois a gente faz o resto, tá? Então, quando a gente faz W1, seria basicamente pegar, então, esse vetorzinho que a gente inventou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo?
E aí ele fica conectado aqui, vamos continuar mantendo 3 aqui, né? E aí aqui é uma fully connected, né? Mas o que realmente importa, você percebe que todas as outras conexões vão fazer a conexão com esse aqui, ó. Na prática, não importa esses pesos aqui, ó, porque eles vão ser todos multiplicados por 0, né? Se eu tiver um peso aqui, sei lá, 0,8, vou aumentar aqui, 0,8, 0,7 e 0,2. Na verdade, pouco importa o valor deles, porque nesse momento, para esse caso específico, ele vai ser multiplicado por 0, né? Porque aqui é 0. Caramba. Vai ser multiplicado por 0, né? Então, isso aqui, essa multiplicação vai dar 0. O que importa, de fato, é esse cara aqui, né? A multiplicação por isso aqui. Tá? E aí, eu vou ter, sei lá, 0,2, 0,7 e 0,5, vamos supor. E aí, depois que ele multiplica, pensa que isso aqui tá... Ele tá fully connected, né? Então tá todo mundo ligado com todo mundo. O que realmente vai importar vai ser só o laranja, por mais que tenha um monte de outras ligações aqui, ó. Né? Esse cara aqui vai estar ligado com todo mundo. Esse cara aqui também. E esse cara aqui também. Não, eu não ia fazer isso, mas... Enfim, tá aí. E o que importa, de fato, é só a parte em laranja, tá? Porque é a única coisa que tem valor 1, né? Aí... e isso a gente vai ver na implementação. A maneira de implementar isso é básica. Então, ó, vamos supor que eu tenho 5 valores e eu tenho 3 aqui. Isso aqui, os pesos disso aqui, ele é basicamente uma matriz 5 por 3, certo? Então, eu crio uma matrizinha aqui com 5 por 3, né? E aí percebam que o vetor... eu tô pondo o dedo aqui, por algum motivo tá sumindo. Esse vetor, quando eu multiplico por isso aqui na minha representação, o que importa de fato, então vamos supor que esse aqui é o W1, né? O que importa de fato, quando eu faço essa multiplicação por esses pesos, o que importa mesmo vai ser só a primeira linha para o W1, né? Então vai ser aqui 0,2. Deixa eu fazer aqui. Vou pôr aqui ponto 2, ponto... Eu coloquei ali ponto 7 e ponto 5, né? Então, apesar de ser, os caras colocarem ali como uma rede neural, isso aqui é uma tabela, né? E aí, a palavra 1, no fim, vai estar representada aqui, ó. A palavra 2 vai estar representada na segunda linha dessa tabela aqui. A palavra 3 vai estar na terceira posição. A palavra 4, a palavra 5 e a palavra... Só tem 5, né? Então, vai ser assim, né? Então, a hora que eu bato o hot vector nessa rede neural, o que importa mesmo é só esses valores para esse cara aqui. Para o segundo é esse aqui, o terceiro assim, e assim por diante. Na prática, isso aqui é só uma matriz, tá? E a hora que a gente estiver rodando a implementação, é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai pegar só a linha da matriz ali e vai tocar o barco desse jeito, tá? Então, ok? Entenderam essa troca de representação? Tá, isso aqui vai fazer efeito, né, principalmente na implementação. Na explicação, pouco importa, tá? Mas na hora que a gente for implementar, isso vai ser assim, né? Ele é basicamente a linha da matriz. Então, aqui a gente tem W1. Aí, no nosso caso, a gente está usando, então, a entrada W1, W3, W4 e W5 com saída em W2. Aí a saída é a mesma história. A gente vai ter aqui uma matrizinha que vai ter W2, então vai ser 0, 1 e o restante tudo igual a 0, que vai ser exatamente a mesma coisa. Esse cara aqui vai estar ligado com um monte de coisa e o que realmente vai importar é essa ligação aqui. Então, a saída também pode ser considerada uma matriz. E aí, eu vou usar laranja, que a gente, depois no código, acho que eu uso laranja. Aqui é W e eles chamam isso de W'. Né? São matrizes diferentes, tá, gente? Não é a mesma matriz. E aí, aqui a estratégia é a mesma, né? Se eu quero saber do segundo elemento, o que vai importar vai ser só a segunda linha aqui.
A primeira pouco importa. Tá? E aí o truque do word embedding, né? Como é que a gente treina, então, os vetores que vão representar os word embeddings? Então, os vetores do word embedding vão sair dessa matriz aqui, né? Então, no final, depois que ele for treinado, depois que eu explicar todo o passo de treinamento, mas já adiantando o final disso aí, os embeddings vão ser esses númerozinhos aqui, ó. Né? O embedding do W1 vai ser esse, o embedding do W2 vai ser os números que derem ali. E aí, no CBOL, como é que você treina isso? Então, você vai entrar, então, isso aqui é para entrar a palavra W1, né? Para a palavra W2, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, vai construir esse trem aí. Vamos supor que é W3, né, a segunda. 3, W3. Aí você tem 3 neurôniozinhos aqui, e aí a saída continua sendo W2. Certo? Aqui é W2 e aqui é W3. E aí aqui, ó, o que importa, novamente, é só essa multiplicaçãozinha aqui. O restante é tudo igual a zero, então pouco interessa. No final, o que vai acontecer é que você vai ter W1, W3, igual a gente tem aqui, ó, W1, W3, W4 e W5. Né? Então, para cada um desses Ws aqui que eu coloco, eu vou ter um conjuntinho de valores. Para W1 eu vou ter 2, o 0.2, 0.7, 0.5. Vamos supor que para o W3 eu vou chutar aqui uns números, 0.8, 0.1 e 0.2, certo? E aí você vai ter, então, para cada palavra dessa aqui, um conjunto de pesos, né? Então, é como se para W1 eu tivesse, eu vou pôr aqui W1 para W2, W3, W4, ou W2 não, né, que ele não está na entrada, W2, W3, caramba, W4 e W5, né, vou pôr W1 aqui mais perto. E aí para cada um deles você vai ter os pesos, então para W1 a gente falou lá que ia ter 0,2, 0.2, 0.7 e 0.5. Para W3 a gente vai ter 0.8, 0.1 e 0.2. Para W4 a gente vai ter Vou chutar aqui, 0,7, 0.3 e 0.7 de novo, 0.1, 0.2 e 0.1, certo? No final você vai ter isso para cada um. E aí, na prática, o que você vai fazer? Você vai calcular a média, né? Vou colocar aqui chamar isso aqui de V barra, tá? A média desses valores aí, ó. Eu não vou calcular a média disso, tá? Mas enfim, vocês entendem que o V barra é a média desses vetores aqui. E aí, no procedimento de treinar essa rede, né? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui o seu V barra, que é a média de todos esses. V barra. Que é a média de todos esses caras aqui. E aí você vai fazer o produto do V barra com a última camada final, e aí vai multiplicar por W2, e isso você vai bater um softmax na frente depois, né? Então você vai pegar aqui, então o valor aqui você vai trocar, vai fazer as entradas e vai fazer o V barra deles. E aí, depois, aqui na frente, vira um problema de softmax, onde cada valor é uma classe, eu tento predizer esse aqui normal. Então, eu pegaria, como é que eu calcularia isso? Então, W2, só para ilustrar, já que a gente está entrando em mais detalhes. Então, a gente sabe que esse cara aqui vai ter 0, 1, 0, 0, 0, certo? E aqui vai estar uma fully connected, né? Vai estar ligado todo mundo com todo mundo. E aqui vai ter vários valores aqui. Mas o que importa de fato é esse cara aqui, ó. Né? Aí eu aplico softmax nisso aqui. Né? Eu treino isso aqui com softmax para fazer o aprendizado disso aí. Né? Lembrando, softmax é elevado ao valor aqui,
né? E aí, somatório de E elevado a todos os VIs, né? Onde é que é VI, ou seja, do softmax de todos os outros, tá? Então, é isso que é feito no treinamento do softmax, tá? Beleza. E aí, com isso, você tem Cebol, tá? E o skip gram é uma outra variação. Eu não vou entrar em detalhes do skip gram, até porque a gente não vai implementar ele, só para vocês saberem que ele existe. Ao invés da gente ter o target como saída, o target vai ser a entrada aqui no Cebol, no skip gram. Então, aqui vai ser W2, que é o nosso target, e aí a nossa saída vai ser W1, W3, W4 e W5. E a gente vai treinar da mesma maneira. Você vem aqui, põe uma rede neural no meio, liga esse cara aqui, depois liga esse aqui com todo mundo. E aí faz uma fully connected aqui, tá? Então a entrada vai ser W2 e a saída vai ser isso aqui, tá? E aí a hora que treina, tem algumas dificuldades no treinamento, mas aqui, como você tem várias saídas, o que você faz é bom, tanto faz fazer a soma quanto a média, né, porque é transformação monotônica. Ele faz o forward disso aqui com W1, depois com W3, depois com W4, depois com W5. Isso vão ter vários valores ali, e aí você vai fazer a média de todos eles aqui, tá? Mas enfim, isso aqui é só para vocês saberem que existe, tá? E isso aqui é o skip gram. A gente não vai entrar nisso, tá? É o skip gram. E com isso a gente tem aí um negócio bem legal para treinar isso. Beleza? Vamos pro código, né? Vamos falar, vamos parar de falar aqui, vamos mostrar, porque eu acho que pelo menos eu entendo muito mais fácil olhando. Eu preciso dessa parte de explicação, mas para mim fica muito mais claro olhando para o código. Então, só relembrando, o que eu vou explicar no código agora é esse procedimento aqui de treinar o Cebol, tá? Onde a gente vem, obtém o V barra aqui, a média desse cara aqui, aí na frente a gente bate um softmax, tá? Deixa eu pegar aqui. Acho que é esse código aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia e depois eu vou compartilhar com vocês esse cara aqui na área. Deixa eu criar já na área de vocês, só para não misturar os códigos. E aí vocês já podem acessar também e testar. Vamos lá. Facom aulas 2020. Cadê? Vou criar uma cópia desse cara aqui. Make copy. E eu vou jogar na área de vocês para já ficar naquela pastinha lá, fácil para a gente mexer. Move to grade, move here. Tranquilo até agora, gente? Alguma dúvida? 10 Word Embed. Vou pegar já aqui, ó, vou abrir já o que a gente vai compartilhar com vocês. E aí a gente já põe esse trem aí para rodar. Bom, tá na pasta, tá? Se vocês quiserem acessar, e ainda assim eu vou compartilhar aqui para acessar mais rápido para vocês. E a gente já corrige qualquer eventual problema de permissão. Tá? Bom,
E aí eu criei um conjunto de sentenças aí, na verdade, em vez de ter de W1 até W5, eu criei algumas sentenças que só tem 3 palavras. E o target, né, que é o W2 que a gente usou no meu exemplo, vai ser a palavra do meio, tá? Então, a gente tem aí beba suco de uva, beba suco... Eu tirei o D ali só porque ele é pouco representativo aí, tá? Beba suco uva, tome drink uva, beba drink maçã, tome drink maçã, tá? Então a gente tem o verbo, né? Beba, tome, né? Basicamente. E aí você tem que tipo de líquido, né? Se é suco ou drink. E aí o sabor, né? Se é uva, maçã, né? Então uva e maçã, a gente gostaria que eles estivessem próximos. Suco e drink, a gente gostaria que ficassem próximos depois desse procedimento. E beba e tome ficassem próximos depois desse procedimento de treinamento da nossa rede, tá? Por quê? Porque a ideia nossa é treinar as word embeddings para isso, tá? E aí aqui eu já converto eles nos formatos que a gente precisa. Eu crio... então aqui, ó, eu crio o meu vocabulário, tá? Igual eu falei para vocês. E aí eu crio os índices para o meu vocabulário, tá? Então se a gente olhar aqui Word to Index, então aqui, ó, para cada palavra eu tenho um identificador, né? Para identificar que maçã é o meu W4, o suco é o meu W5 e assim por diante, tá? E o inverso também acontece nesse outro cara aqui, ó, Index to Word, tá? Onde eu dou o índice e eu quero a palavra. Né, ó. O 0 é o beba, 1 é o uva, tá? Só para a gente poder fazer a conversão durante o código, a gente saber o que é o que, tá? E o nosso vocabulário é bem simples, tem 6 palavras. E aí, eu preciso criar conjuntos, né? Na verdade, aqui ele acabou criando mais, mas eu preciso criar, como eu estou treinando o Cebol, né? Então, esse aqui é meu target e beba uva é o meu contexto, tá? Então, é isso que a gente vai... E aí, esse código aqui meio que faz isso, tá? Dá para melhorar ele, mas enfim. E aqui está o código do Cebol. Só explicando uma coisa que é um pouco diferente aqui. Deixa eu carregar o Cebol. Carregar esses caras aqui, que senão depois não vai funcionar. Esse early stopping aqui não preciso mais, que não estou usando. Funciona assim. Tem isso aqui que é diferente do que a gente já viu, tá? Mas ele é basicamente essa matrizinha aqui, ó. Essa matriz aqui, ó. Onde eu dou a palavra, ele vai me dar o embedding respectivo, ou seja, vai dar o laranjinha para mim. Eu dou a palavra, ele vai me dar o laranja, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, se eu pegar aqui... Eu não lembro se era por índice ou por palavra, mas acho que é por índice. Então, se eu pegar aqui... Vou criar aqui um... Eu vou colocar aqui, chama de emb. Vou criar um NN embedding. Nosso vocabulário é de tamanho 6, e eu quero, igual meu exemplo lá, de 3... de tamanho 3 os meus embeddings, tá? E aí, uma vez que eu instancio isso, se eu falar assim, embedding da palavra 0, não funciona. Sério? Eu tenho que codificar em palavra? Não, eu lembro que era assim mesmo. Deixa eu ver como é que eu chamo. Não, é isso mesmo, context words. Ah, é por palavra. Context word. Não, é isso mesmo. Ah, tá bom. É assim que eu chamo. Tem que ser um tensor.
Deixa eu tentar assim, vamos ver. Não. Então, torque tensor 1. Aí, tá? Então, ó, ele retorna para a gente os pesos, né? Como eu desenhei ali, ó. Igual tá nesse negocinho aqui. Tá? Você dá o índice da palavra, ele retorna os pesos. É basicamente isso, tá? Que ele está fazendo ali. Então, aqui está o construtor dele, e aí, hora que vem. Então, aqui eu estou passando só um número, mas eu poderia passar uma lista. Né? Eu falo assim, eu quero o 1, igual no nosso exemplo, o 1, o 3, o 4 e o 5. E o 5 está fora do range, né? Porque o nosso devia ter criado com vocabulário tamanho 6. Aí eu achei agora vai. Né? Então, ó, ele retorna, então, os vetores respectivos a W1, W3, W4 e W5, ó, tá vendo? Se você passa aqui. E aí, a hora que a gente estiver treinando o CBOL, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses vetorzinhos aqui, igual eu mencionei no nosso exemplo, e vai fazer a média deles. Lembra do nosso V barra? Que era essa explicaçãozinha aqui, ó. Né? Eu faço a média desses vetores ali. Né? E essa média aí, ó, é o que eu vou usar, né, para propagar para frente no na nossa rede neural. Ó, né, é isso que eu vou usar aqui. Tá? Então, o forward. Então, aqui, se eu pegar aqui o context words, quando eu passo quando eu passo esse cara aqui, ó, ele vai ter uma função similar a esse código aqui. Ó, ele vai te retornar um conjunto. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou batendo um min aqui, dimension 0, que é por linha, por coluna, aí ele faz a média, ó, tá vendo? Ele retorna a média desses caras aí, simplesmente isso. E aí na frente eu estou batendo uma fully connected, né? Que vai ligar todo mundo com todo mundo, e aí eu consigo treinar isso, tá? É bem simples. Então, beleza. Aí aqui está a construção do... Aí eu converto, né? Aqui, ó, tá tudo em palavra, né? Eu preciso dos índices. Aí eu rodo esse outro código aqui, converte todo mundo para índice. Ó. E aqui eu tive cuidado só para manter todo mundo, os que estão só no meio ali, tá? E aí a gente roda isso. Aí esse código não tem early stopping, então tira esse trem fora. E vamos ver. E aí aqui ele já está treinando, ó. Ele vai demorar. Deixa eu aumentar a learning rate desse negócio aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu estou usando Adam vou colocar aqui learning rate igual a full as 0.001. Então vou pôr aqui, ó, bem maior. Vamos ver. Ixi, não convergiu, ele piorou. Muito grande essa learning rate. Vamos diminuir aqui. Bom, tá treinando. Bom, enquanto ele treina aí, vamos explicar o treinamento dele, tá? Então, o treinamento, gente, é igual o que a gente sempre faz, né? Pega o modelo, joga o context tensor, que são aqueles índices das posições, né? Passa pela nossa loss, né? Que aqui eu estou usando o softmax. Na prática, a gente não usa o softmax, a gente usa logo o softmax. Porque o softmax mesmo, que é essa formulazinha aqui, ó, ele leva esse expoente, né, elevado a V, e isso aí computacionalmente é extremamente caro, né, qualquer coisa. E se você usar o log dele, né, se você põe um log na frente disso aí, se fizer assim, log desse negócio, vai funcionar do mesmo jeito, porque também é uma transformação monotônica, e aí log, a gente pode transformar isso em E elevado a V, log de E elevado a V, menos log de todos os valores de V aqui somados, né? Eu vou colocar aqui direto, somatório de E elevado a V, tá?
É. E aí, como ele tem expoente V aqui, ó, isso aqui desce, cai, né? E aí fica mais fácil de calcular, sem precisar ficar elevando o número ao expoente V, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Esse expoente cai. E aí, computacionalmente, né, isso aqui fica bem mais fácil de calcular, tá? Quando a gente joga... Você vê exponencial e você vê que você pode jogar log em espaço log, sempre é melhor fazer em espaço log. Por isso, no código, eu jogo ele no espaço de log, com log softmax, tá? Bom, eu acho que ele terminou, né? Foi, e aí depois não aprendeu mais, né? E aí, se a gente pegar esse treinamento que a gente fez, vamos ver, né, como é que ficou os embeddings disso. Aí eu estou usando, tem que carregar, o nearest neighbor aqui para pegar a vizinhança, né? Então, lembrando que a gente vai olhar isso aí com a vizinhança. E aí, vamos ver quem são as palavras mais similares. Então, beba está muito próximo de uva, uva está muito próximo de beba. Não ficou tão bom, não. Drink, beba, esse tá bom. Tome, maçã, maçã tome e suco tome, tá? O nosso exemplo é bem toy, assim, bem pequeno, tá? Mas, em princípio, ele tá marromeno, né? Ele já tá meio que aprendendo, tá? E com isso a gente tem, então, o embedding treinado. Bom, vamos pegar um caso um pouco melhor. Eu vou querer que vocês... Aqui eu comecei a implementar o skip gram e eu acabei não terminando, mas aqui é o código mesmo, só preciso fazer a rotina de treinamento dele. Bom, esse é o de Word Embedding. Vamos já ir direto para o nosso modelo de análise de sentimento, para a gente agilizar, porque o tempo está curto, já é 8h15 e eu não consegui chegar nele ainda. E aí, vamos aproveitar... Deixa eu pegar aqui. Make a copy. Move. Cadê? E aí... Vamos compartilhar. E aí, esse cara aqui, gente, eu vou pedir para que vocês abram esse collab já montando a área de vocês no drive de vocês, tá? Porque a gente vai precisar dos embeddings baixados da internet. Esses embeddings aqui, tá? Então, ó, assim que você acessar aí, conecta no seu drive. Conecta no seu Google Drive. Aí executa aí. E aí cria uma pasta, né? Eu particularmente, o meu tá dentro de datasets Word2Vec. Aí você vê onde você vai jogar isso, tá? Vê no seu drive, monta a pasta e dá um chdir na pasta onde você vai jogar isso, tá? O seu Google Drive tá a partir daqui, ó, do My Drive, do My Drive, tá? E aí tudo ali em seguida vai funcionar. Eu vou jogar aqui. E aí já pede para ele pegar o... Vem aqui, ele já tá... Se vocês copiaram, o meu já tá em GPU, tá? Só para ver que GPU a gente pegou uma K80zinha. Tá, ok. E aí vocês baixem esse código aqui, que ele é basicamente os embeddings. Deixa eu abrir de onde a gente está pegando isso. Milk Word Embeddings. Que é um repositório de Word Embedding lá do pessoal do ICMC USP de São Carlos, tá? Onde eles têm... É um grupo aí bem conhecido aí por trabalhar com
com processamento de língua natural, tá? E aí eles têm um conjunto de word embeddings já treinado para português, tá? E aí a gente acaba pegando de lá, porque a boa parte dos word embeddings que tem aí da Google ou de outros repositórios são todos em inglês. E aí para português a gente tem esses aí, tá? Então, o que a gente está pegando é o CBOL de 100 dimensões, né? Então, essas dimensões aqui é basicamente... cadê meu... É basicamente o número de neurônios aqui no meio, ó. Tá vendo? Então, aqui vai gerar um embedding de tamanho 3. Os caras ali geraram embeddings de tamanhos diferentes, né? Quanto maior, melhor é a representação, mas mais caro é computacionalmente, tá? Então, só por ser uma aula aí de demonstração, a gente está pegando o de 100, tá? A gente já trabalhou com tamanhos diferentes ali. O 300 dá um trade-off bem legal para os problemas de Twitter, que a gente já trabalhou. Já dá um trade-off bem legal. O de 600 melhora, mas não melhora tanto assim, né? Acaba não compensando tanto usar. O de 1000, então, nem se fala, tá? Mas o de 300 já dá... Você tem um incremento bem razoável de 100 para 300, do 300 para 600 para Twitter já não cresce tanto, tá? Só para vocês saberem. E aí tem de outros algoritmos aqui, tá? Então você tem CBOL e skipgram aqui, né? E aí tem outros algoritmos. Tem o tal do Fast Text, que, aliás, é até mais recomendado do que o próprio Word2Vec, que dá resultados melhores, que ao invés de você utilizar a palavra, igual a gente fez ali, né, ele faz tipo uma separação de sílabas de cada palavra, e usa as sílabas como sendo as words, né, e isso permite você obter coisas, palavras com grafia similar, elas representam o mesmo word embedding, ou mesmo, isso é bem legal, quando você trabalha com rede social, né, como são pessoas que escrevem, as pessoas escrevem de tudo que é jeito, né, coloca beleza, escreve com emoticon, coloca tudo de qualquer jeito. E aí no Fast Text, se você retreinar ele com esses caras aí, ele vai aprender, de modo que se você colocar as abreviações que as pessoas colocam ali, se não for muito abreviado, obviamente, né, ele vai conseguir pegar algumas dessas variações malucas, ou até mesmo erro de grafia, ele vai pegar, tá? Esse Fast Text é mais robusto. Mas, enfim, vamos brincar aqui com o nosso e que já está de bom tamanho. E aí, assim que você montou no Drive, né, você baixa o seu... Vou baixar aqui só para ver o tempo. Como é uma conexão da Google com o site do Nuke, tende a ser mais rápido, e a gente não depende tanto da sua largura de banda com a internet, tá? Tá tudo rodando remoto. Então tá baixando aí. Aí você dezipa esse trem aí, tá? Com a linha de baixo. Aí esse caso aqui é só se você quiser usar o CBOL de 300 mesmo. O de 100 já dá pra gente brincar. Tá demorando, eu vou explicando enquanto isso, tá? Enquanto ele tá baixando lá. Então, uma coisa que parece bastante óbvia, assim, pra gente de computação, mas na prática não fica tão legal, é o que eles chamam de tokenizador. O tokenizador, ele vai separar os tokens da sentença, né? Então, ou seja, a grosso modo, são as palavras que a gente tem, né? E a gente pode pensar, não, é só a hora que aparecer espaço eu uso para separar. Mas quando você vai para dados reais, normalmente, por exemplo, aparece o texto, vamos supor que você quer pôr uma vírgula no seu texto. Normalmente você põe a vírgula grudado com a palavra anterior, não é isso? Ou mesmo o ponto final aparece grudado com a última palavra. Não é simplesmente você separar por aparecer espaço, você separa palavras, né? Fora que tem as coisas de linguagem de marcação, como HTML, né, que às vezes tem um monte de coisa de marcação e você quer remover isso e tal. Então, normalmente, em uma tarefa um pouco mais séria, a gente usa um tokenizador profissional, né?
ou seja, um tokenizador que já faz tudo isso aí para a gente sem a gente se preocupar. Tem do NLTK, que é muito bom, ele é bem genericão aí, tá? E aí, tem esse cara aqui, esse EK, não sei como pronuncia isso. É um tokenizador feito para Twitter, tá? Porque a gente vai trabalhar com dados do Twitter agora, ok? E aí ele trata especificamente tokens do Twitter, e aí faz algumas transformações, por exemplo, emoticons, ele converte isso num token específico para o nosso algoritmo tentar entender os emoticons, as hashtags e coisas do tipo, tá? Então, esse aqui é um tokenizador próprio para o nosso problema. Baixou? Deixa eu ver. Baixou já, no meu caso, não sei no de vocês. Vocês dizipem. Dizipar acho que também demora um pouco. Tá. Dizipou. Não precisa carregar o NLTK, a gente vai usar o EK, não sei o que lá, o nome daquele trem ali. A gente vai usar esse cara aqui, tá? Ele aí, também é rápido. E aqui tá as rotinas de configuração do tokenizador, tá? Ele tem um social tokenizer aqui, ó, tá? Ele já trata os emoticons, faz algumas coisas aí pra gente já bem legais para quem trabalha, vai mexer com o Twitter. Baixa esse cara aí também. E aí vamos trabalhar com os word embeddings, tá? Então vamos lá. Aqui eu só vou comentar, ó, porque a gente está usando o de tamanho 100, tá? Troquem aí no de vocês, a não ser que seja baixou o de 300, tá? E aí eu carrego o word embedding em memória, né? Então o Cebol, a partir de agora, vai ser o nosso word embedding. Cara, tem muita coisa aqui que devia ter limpado esse código para vocês. Esse new model, na verdade, é um word embedding que eu treinei usando o Wikipedia de umas 2 semanas atrás. Eu peguei o dump da Wikipedia inteira e treinei um word vector, né, com esse último dump, tá? Como demora bastante para a gente subir essas bases, eu só fiz o teste aqui, né? Deixa eu tirar, vai. Esse cara aqui a gente não vai usar. Eu acabei usando o dump do pessoal do Nuke, que é bem mais rápido, para a gente brincar. Bom, uma vez que carregou ali, né? Aqui eu só estou fazendo algumas operaçõezinhas, mas, por exemplo, na própria biblioteca, né, eu posso mandar ele procurar algumas palavras. Então, se eu colocar aqui... Nossa, que demora para carregar isso. Quais são os embeddings mais próximos da palavra professor? Aí ele retorna. Ó, professor, doutor, pai, professor, ou professor, professor-chefe, tá vendo? Ele retorna. E aí você pode pôr as palavras que você quiser aqui, em português. Ó, carregou. Vamos colocar aqui. Faça uma brincadeira aí também, se possível. Coloca aí carro, sei lá. Ele vai te retornar os embeddings que são mais parecidos com carro. Ó. Aparece carro, ponto, carro, hífen, carro, caminhão, carrote. Caminhão com ponto. Esse tokenizador não está muito bom, né? Porque ele está pegando esse ponto. Carrinho, carro, caminhãozinho, caminhonete. São todas palavras. Significa que o vetor da palavra carro é bem parecido com esses outros aí, tá? Que é a ideia original da construção dos embeddings, né? Vou pegar aqui, sei lá, computador, né? Ó, ele retorna um computador, mini, micro, bate computador, por computador, enfim. Biocomputador, um monte de coisa nada a ver. Vamos por presidente. Nossa, esse é polêmico, hein? Nem deveria fazer isso, hein? Presidente. O presidente, vice-presidente, sei lá, tem um monte. Não foi tão polêmico. Vamos polemizar. Lula. Lula, Dilma, enfim, tem algumas coisas similares. Vamos pôr
Aí põe o que você quiser aí, só para você brincar, tá? Mas enfim, você vai perceber que ele vai retornar palavras similares, né, na ideia com que a gente está sempre tentando construir isso. Tá? Esse é o ponto. Vou manter aqui a palavra professor. Né? Beleza. Então, você tem os embeddings retornando aqui. E aí percebam que a hora que você usa o advector, se você quiser saber o embedding de um determinado termo, né? Ou seja, aquele vetor, aí ele retorna, ó. Esse vetor de tamanho 100, que é o embedding, né, da sentença, ou desculpa, da palavra professor, tá? Então, você consegue retornar ele desse jeito aqui, ó. Beleza. E aí, aqui tá o código. Aqui está um dataset para processar as nossas bases. E aí, o que a gente vai fazer eu vou subir, eu vou compartilhar com vocês um dataset de tweet. Vou achar ele aqui. Tweet class. Tá. Então, ó, consegue enxergar aí, tá muito pequeno, deixa eu aumentar a fonte. Então, esse aqui são os tweets coletados aí de um dataset de Twitter, tá? Que é o TweetCentBR, que basicamente foram tweets coletados aí de reality shows. Basicamente Masterchef, Video Show e mais algum aí, acho que do Danilo Gentili também, né? E aí é um problema de análise de sentimento, então esse número aqui é o ID do tweet, tá? Então com esse número aqui você consegue recuperar o tweet original. Aqui é uma rotulação manual, tá? Onde 1 indica positivo, -1 indica negativo e 0 indica neutro, né? Então, por exemplo, o primeiro tweet, né? Que coisa linda, o programa encontra, nananana, aí positivo. Por mais, hashtag encontro com as irmãs Galvão, adorei elas, positivo. Tô passada com esse cara, não. Eu não vou ficar lendo porque tem palavrão no meio muitas vezes, tá? Nem sei. E aí é negativo, tá? Então, tem um dataset aí rotulado, com esses tweets aí, rotulados manualmente. Essa rotulação foi feita por o pessoal do TweetCentBR e eu refinei, né? Na verdade, tinha muito tweet lixo no sentido de que tinha muito tweet repetido e tinha muito tweet que às vezes era positivo e era negativo. Eu dei uma ajustada nisso aí, porque eu entendo como positivo e negativo, tá? E tem 300 tweets aí, ok? E aí eu vou subir, isso aqui já está na minha área, eu vou subir para dentro da área de vocês, e aí vocês já copiam, e aí isso aí você vai ter que copiar para a área de vocês, tá, gente? New file upload Twitter. Então os tweets estão aqui nesse link, tá? Vocês podem baixar e subir para a pasta da onde vocês deixaram os embeddings, tá? E aí, o que vai acontecer é que eu dou uma limpada nos tweets com esse código aqui, então eu vou rodar, tá? Carregar o dataset. Então, essa carga do dataset, ele vai converter todas as minhas sentenças do Twitter
num formato dataset do PyTorch, tá? Aqui eu estou fazendo a carga desse arquivo do Twitter, que eu acabei de mostrar para vocês. E vai fazer uma limpezinha nele, para não ficar tão sujo assim, né? Usando as rotinas que a gente já tem. E aí ele cria aí para a gente os nossos embeddings aí, né? Aí eu estou fazendo a contagem dos tweets. Cara, tem 2. Né? Era só para ter -1, 0 e 1. Tem algum erro aí, mas tudo bem. E aí, eu filtrei... Ah, tá bom, não pode ser que tenha 2 mesmo, porque no final eu tô somando quando aparece tweet repetido. Eu achei que eu tinha retirado todas as repetições, mas deve ter um ou outro repetido. Na verdade, tem 2 repetidos ali, pela contagem. E aí, eu retirei a classe neutro, e aí agora é um problema de classe binária. 0 indica negativo e 1 indica positivo, tá? Eu fiz a troca das classes nesse códigozinho aqui, tá? Quando ele for menor que... Quando ele for maior que 0, ele é 1. Quando for os outros cenários, ele atribui 0. Tá? Aqui eu olho o tamanho médio das sentenças do tweet. Carrego eles. E aí eu vou treinar o modelo, que é o que nos interessa. Então aqui estou fazendo a carga e tal. Faço isso aqui. Carrego meu dataset, faço os splits de treino e teste, treino e dev, né, nesse caso. Olha aqui se está no formato certo, está ok. E aí, aqui está a explicação. Se eu consigo colocar aqui na tela. Do modelo que a gente vai treinar com rede convolucional para esse problema, que é simples, na verdade. Então, imagina que esse modelo aqui, ele é o TechCNN, tá? Até 2018, ele estava ali entre os top ali de rede para análise de sentimento, tá? A gente até teve um paper publicado com isso aí para analisar Bolsonaro e Haddad na época das eleições, não sei o que. A gente usou esse modelinho aí, tá? Basicamente é assim. Então, para cada palavra, eu tenho o meu embedding, né? Eu tenho o vetorzinho. Então, o I vai ter um vetorzinho de tamanho... Aqui ele só para ilustrar, né? A gente está usando o vetor de tamanho 100, tá? Mas aqui só para a gente entender. Aqui é um vetor de tamanho 5. Então, para cada embedding, você meio que vai empilhando os embeddings, né? E o texto, na verdade, não vai ser mais uma sequência de caracteres, mas vai ser uma matriz, né? Onde, para cada palavra que vai aparecendo, você vai colocando nessa matriz ali, ó. Vai empilhando essas palavrinhas aí, né? E aí, no final, você vai converter cada tweet desse que a gente viu numa matriz dessa daqui, tá? E aí, só para colocá-los a par de algumas coisas que acontecem, é que o tamanho desse cara aqui tem que ser fixo, né? Eu até consigo controlar o tamanho da coluna dele, né? Porque é o tamanho do embedding, né? Isso a gente define. Agora, o número de linhas vai depender do tamanho dos meus tweets, né? E isso é variável. Tem tweet que tem 2, 3 palavras, tem tweet que tem todas as palavras, né? E aí, o que eu fiz nesse código, eu estudei aqui, na verdade, eu plotei o número médio de tweets por tamanho, né? Então, nesse exemplo ali, eu tenho tweets até de 36, 37 palavras. O tamanho médio dele é de 17, tá? Aí, o que eu faço? Eu estou representando os meus tweets de modo que eu vou representá-los até o tamanho 20, tá? E aí, se ele tiver mais que 20, eu jogo fora. Né? Você fala, nossa, professor, sério que esse negócio funciona? Funciona, eu estou jogando fora, nesses casos aqui, eu estou jogando todas essas informações daqui, tá? Porque as primeiras palavras já são suficientes para analisar o sentimento. Eu posso aumentar isso? Posso, o modelo vai ficar mais pesadão, tá? Você vai perceber, depois vocês brinquem aí,
com o modelo, mas vocês vão perceber que você aumenta e o resultado não melhora tanto assim, apesar de intuitivamente falar assim, não, vamos pôr o máximo aí, 35. Ele só vai aumentar o tempo de processamento e não melhora tanto assim o desempenho, tá? Ele vai perceber que é muito mais característico usar valores intermediários aí. Enfim, vocês podem testar e descobrirem por vocês mesmos o que eu estou falando, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse exemplo nosso, se a sentença tiver mais que 20, eu cropo. Então, só vou usar as 20 primeiras palavras do tweet. E se a sentença tiver menos que 20, eu vou fazer padding, né? Igual a gente faz padding em rede convolucional, a gente preenche com 0, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, onde que está sendo feito isso? Nessa classe text dataset, ele tem o preenchimento de padding, que é esse pad sentences, que ele faz exatamente isso. Se ele for maior que o max, que é esse sent size que é igual a 20, que eu pus lá, né? Ele vai cropar. E se ele for menor, ele vai preencher de zeros. Tá? É isso que ele está fazendo aqui. Ok? Muito simples, muito bobinho. Tem maneiras melhores de fazer. Existe atualmente um smart pairing sendo utilizado na literatura para treinar BERT e coisas a mais aí. Essa aqui é só para mostrar o negócio funcionando, tá? Tem maneiras bem melhores de fazer isso. O Smart Pairing, ele não fica cropando assim todo mundo. Na verdade, a ideia do Smart Pairing é bem simples. Ele ordena todas as sentenças por tamanho, e aí monta o batch size para que todo mundo que tenha tamanho similar fique junto na hora de rodar o algoritmo, né? E aí faz o treinamento disso. Bom, então você transforma isso numa imagem, e aí aqui, ó, é igualzinho a gente tratar com a imagem, tanto que o código é o mesmo, a gente chama conv2 da mesma maneira. Então, observem que aqui, ó, eu tenho uma convolução, né? Então, imagina que esse aqui é o kernel, meu kernel de convolução, e eu colocaria isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu colocaria 1, 2, 3, 4. Eu colocaria essa matriz em verde em cima disso aqui e faria convolução nessa região aqui, né? Isso me daria o primeiro valor, que é esse daqui. Aí, como eu não consigo deslocar ele para a direita, eu vou deslocar ele para baixo, né? Usando o stride 1, né? Então, eu desloco para baixo, então aqui eu tenho até essa região aqui eu tenho o primeiro, aí depois aqui eu vou ter o segundo, o terceiro e quarto. Então, eu vou ter 4 valores aqui, que é exatamente a convolução que vocês já sabem fazer, tá? Então, a gente faz a convolução disso aqui, e aí vai gerar 4 valores, e aqui ele está usando 2 filtros, né? Então, ele está usando aqui 2 kernelzinhos aqui, né? E aí, aqui, ó, eu tenho um kernel de tamanho 3, certo? Um kernel de tamanho 3, e aí, se você for olhar, ó, 3 vai dar em cima dessa região aqui, ó, certo? Então, isso aqui vai te dar um valor. A hora que eu deslocar ele 1 para baixo, ele vai usar essa regiãozinha aqui, ó, né? Então, vai te dar o segundo valor. Aí você vai deslocando, e no final ele vai te dar 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Com kernel de tamanho 3. E kernel de tamanho 2, né, vai te dar mais números ainda, porque você vai conseguir deslocar ainda mais, né? O primeiro você usa esses 2 aqui, o segundo você usa esses 2 aqui, o terceiro você usa esses... E aí vai, né? Você vai obter isso aqui. E aí, o que você faz depois disso aqui? Você vai fazer max pooling, né? Igual o pooling que a gente já viu também em visão, né? Na parte de visão computacional. Que a gente pega o maior valor aqui e joga para frente. Aqui você faz pooling também, pega o maior valor aqui e joga aqui. Pega o maior valor aqui, joga. Faz pooling. Aí você vai concatenar esses carinhas aqui, ó. Depois do max pooling. Isso vai gerar um único vetorzão, né? E aí a gente bate uma fully connected aqui, né? Uma MLP aí, de uma certa maneira, né? E aí ele gera o seu classificador de sentimento, positivo ou negativo, tá? Então, bem simples. O texto é convertido, tratado como se fosse uma matriz, né? Imagina que isso aqui como sendo uma imagem. Bate diversos filtros de convolução, só que esses filtros de convolução são feitos de modo que a dimensão dele
o número de colunas do kernel é igual ao número de embeddings, né? O tamanho do seu embedding, quer dizer. E aí você faz isso, e aí ele vai fazer deslocamento com o stride 1, né? E aí você vai obter essas feature maps aqui, que são essas barrinhas aqui. Aí depois faz max pooling, concatena e fully connected. Então, conv, pool e fully connected, né? É uma rede bem rasa aí, tá? E por incrível que pareça, se você pegar e inventar de fazer igual em imagem, colocar um monte de conv na frente, fazer um monte de coisa, não melhora muito o resultado. Tá? O melhor resultado que você obtém é algo similar a isso. A gente já tentou, num trabalho anterior, ver se... A gente começou a duvidar, falando, mas se isso aí funciona, vamos pôr mais camadas aí e tal. A gente brincou com isso e, de fato, não melhora, tá? Nos resultados que a gente teve com os datasets que a gente usou, tá? E aqui está a representação dessa rede, ó. Aqui vocês, a esse momento, já devem entender perfeitamente, ó. Tem conv 2D aqui, rodando normal, aí o pooling aqui, né, e a linear. Então, hora que chega a palavra, na verdade o X já vem no formato de matriz, ele tem que vir no formato daquela matriz. Você bate conv nas três convs que a gente que a gente definiu aqui, faz pooling nelas e aí concatena elas aqui, ó, a concatenação acontecendo aqui, né? Que é essa concatenação desses dois aqui, ó. Concatenou, bate uma fully na frente, que é o que a gente está fazendo aqui. Aí só tem alguns ajustes, né, das dimensões que tem que ser feitos, porque, em princípio, essas rotinas de conv e pool foram feitas para imagem de fato, e aí o ajuste do batch size é diferente aqui no caso, você precisa fazer alguns ajustezinhos, tá? Mas isso é tranquilo também, não tem segredo. Deixa eu aumentar aqui a letra. E vamos rodar. E aí, a gente treina. E aí, aqui, a gente carrega o nosso modelo TextCNN, que a gente acabou de implementar, né, o TextCNN aqui, que tem tudo isso. E roda. Eu acho que o device está em CUDA, né? Então ele deve jogar para o CUDA. A primeira vez que você joga para o CUDA sempre demora, para a GPU. Vai, fi. Tá, beleza. Aí um torque summary, só para ver como é que tá. Aí, que por sinal não está funcionando. Tem algo errado. Porque aqui é 100, né? O nosso embedding não é de tamanho 300. Tá? Então tá aqui. Veja que é um modelo muito pequeno, ó, ele não chega a ocupar nem 1 MB em memória, em GPU, tá? Lembrando que quando a gente roda, não sei se vocês lembram, quando a gente rodava nossas redes convolucionais, isso aqui facilmente chegava a 100 MB, 200 MB, né? Se você pegar os modelos maiores aí, chega fácil a 1 GB de memória, tá? Então é um modelo bem pequeno, bem legalzinho da gente brincar. Aqui eu estou colocando cross entropy e estou usando o gradiente estocástico para treinar isso aqui. 1000 épocas. Vou fazer um checkpoint aqui. Aqui, na verdade, eu não vou carregar isso aqui, não. Isso aqui é só se eu já tivesse o modelo treinado, tá? Isso aqui você não roda agora, não. E aqui é o treinamento, tá? Então, ele vai treinar. Então, aqui também é a rotina básica que a gente sempre faz. Joga o pred, calcula loss, faz um backward, faz step, faz grade. E aqui eu estou convertendo ele para que a gente consiga monitorar a taxa de acerto no conjunto de treinamento, tá? Isso é um pouquinho diferente, só para a gente poder ver. E aqui está o módulo de avaliação, né? Para rodar no dev, no conjunto de validação. Né? Então, a gente consegue calcular o erro na validação aqui. E aí eu estou imprimindo, e se na validação ele for melhor, eu salvo o modelo em arquivo, tá? Deixa eu salvar aqui best model 100, porque é assim, tá? Então, depois que você treinar, você meio que consegue carregar, vamos supor que ele parou de treinar em um certo ponto, você consegue recarregar com essa chamada aqui, tá? Se você quiser. Então, vamos treinar. Tá treinando. Então, não foi tão bom assim, né? É estranho.
ele deu uma taxa de acerto de 66% na dev, e no treino deu 72%. Eu vou continuar treinando, talvez seja porque está pouco treinado. E outra coisa é o conjunto de parâmetros, né, que a gente roda. Vamos treinar por mais... Ó, ele até que deu... Aqui, ó, tem alguns no dev, ó, que deu 79, ó, ou 69. O que é bem bom, tá, gente? Para análise de sentimento. 70% em análise de sentimento já é bem razoável. E aí... aqui eu não tenho conjunto de teste, tá? Esse aqui é caso se você tivesse criado conjunto de teste ali no começo. Então tá aí, ó. Você tem um analisador de sentimento, até razoável. Na verdade, olha só, é 69 o melhor modelo, tá? Save in Best Model, 69. Vamos ver aqui se é isso mesmo. É, 69 o melhor modelo aí que a gente tem. E isso já é bem bonzinho. Se a gente pegar um dos papers que a gente mandou... Deixa eu ver qual que é o último resultado, hein? O paper do Braces, deixa eu ver se está aqui. Aliás, precisa mandar esse negócio aqui, a gente não mandou. Esse aqui é um trabalho que a gente fez, não foi usando o TextCNN, tá? Foi usando o BERT, que é um modelo melhor. E foi a ideia dos meninos lá do LIA de tentar predizer o resultado do Big Brother, na época que estava o Big Brother aí, né? Usando análise de sentimento do Twitter. Então, a gente analisava o sentimento da rejeição do Twitter e a gente tentava predizer quem vai sair no Big Brother, um negócio assim, tá? É um paper que foi aceito no Braces, ainda não está publicado, tá? Mas já foi aceito. E aí, só para vocês terem uma ideia... Cadê o... Cadê? Aqui, tá? Então, ó, a gente teve 69%, certo? De taxa de acerto. Eu consigo aumentar isso? Eu não aumento. Tem mais aqui, ó. A gente teve 69% de acerto nesse dataset pequeno de tweet que a gente fez. No Tweet CentBR, fazendo toda... Aqui, usando o Word Vectors, aqui é para 3 classes, eu acho, por isso está com valor mais baixo. É o TextCNN com Word Vector, similar ao que a gente fez na sala aí agora, a gente obteve 66% de taxa de acerto, ó, tá vendo? E se você usar a Bag of Words, olha a taxa de acerto como que ela fica, ó, ela é normalmente mais baixa, né, ó, com KNN com Bag of Words, 57. KNN com TF e DF, que é o que a gente explicou, 0,61. E TextCNN, que é esse que a gente acabou de fazer, né, ele deu com Word Vector 66. Quando a gente troca, em vez de usar o Word Vectors do... Eu acho que a gente usou Cebola ali. A gente utilizar Fast Text, né, você ganha 2 pontos de taxa de acerto ali, você ganha um pouquinho, tá? E aí, quando você pega o BERT, que é aí o famoso BERT para texto, que dá o resultado próximo do... Na verdade, é o estado da arte, um dos resultados do estado da arte hoje. Ele dá... Ó, você vê que o ganho... Bom, de 66 para 72 é razoável, tá? Mas a gente rodou aqui agora, a gente teve 70%, quase 69%, né? Então, é bem razoável o modelinho que a gente acabou de criar. Ele não perde muito para o estado da arte, tá? É claro que a gente está olhando só para accuracy, para uma análise melhor, tem que olhar a precision, qual F1, enfim. Mas são bem próximos na média ali, né, os resultados. Né? E aí dá para te dar uma noção também de que Bag of Words não é de todo ruim. Né? Ó, se a gente pegar SVM, né, que é um algoritmo bem clássico aí da área de IA, e utilizar Bag of Words, cara, dá 64% de acerto, não está muito longe de 72%, tá? Mas como a gente quer, como é um paper científico e tal, sempre tem que estar lá no
na linha do que é melhor, tá? Então isso aqui já te dá uma ideia do que dá para fazer. E aí, é isso que a gente tem, o que a gente acabou de treinar é bem bom já, tá? Já é bem legal, você já consegue fazer coisas reais, sérias, que você pode entregar aí numa aplicação comercial, tá? Aí aqui está o resultado do paper, não sei se interessa para vocês, tem que arrumar essas coisas aqui. O resultado do paper, e aí esse aqui, ó, é a predição da rejeição do candidato do Big Brother, né? A linha, então isso aqui vocês já estão fugindo das coisas da aula, mas tudo bem. Aqui é a predição e aqui é a rejeição real, né? Então, o ideal seria que a predição correta da rejeição e o real seja essa diagonal aqui, né? Você vê que ele meio que acompanha, ele tem uma correlação de Pearson até razoável, de 0,76, tá? Então, se as linhas, todos os pontinhos vermelhos estivessem em cima dessa linha aqui, esse C ia ser igual a 1, né? Então, a gente meio que consegue predizer bem a rejeição de um candidato do Big Brother olhando, né, para os tweets que são publicados sobre ele, né, usando os modelinhos que a gente treinou. E aí o resultado diz que o nosso resultado, principalmente para rejeições maiores, ele é subestimado, né, que ele está aqui para baixo. Ó. Então, esse caso aqui, ó, a rejeição desse cara aqui, por exemplo, ó, foi de 80%, o nosso modelo aqui falou que rejeição é de 50%, né, tá vendo? Ele é bem subestimado, ó. Esses casos aqui. Mas aqui no meio ele até que acerta razoavelmente, né? 0,6 de fato é 0,6. Tá? E aí dá para você brincar. E aí a gente testou isso aí, fez uns refinamentos. E aí, só para terminar, a gente conseguiu predizer corretamente quem sai do Big Brother com uma taxa de acerto de 88%. Hein? Se tivesse igual tem de jogo de futebol, assim, para fazer aquelas apostas de quem ia ganhar, a gente já estava bem para predizer Big Brother. Foi engraçado que a gente mandou o paper, aí teve uns revisores assim que, legal isso aí, mas não serve para nada. Eles falaram, de fato não serve para nada, mas que é legal né? Mas enfim. Bom, é isso, tá? Então, o que a gente fez não tá tão ruim, tá? Então, esse resultadozinho aqui, ó, de 69, é bem bonzinho já, tá? É claro, para uma análise melhor, você precisa fazer validação cruzada, né? Fazer o negócio direito, né? Aqui a gente fez só um exemplozinho bem pequeno, só para mostrar a execução disso aqui. Para esse resultado ser levado mais a sério, né, de 69%, precisa fazer validação cruzada, né? E ter um resultado de maneira melhor, tá? Então, só para mostrar isso para vocês, ok? E é isso, gente. Precisa pegar o tweet de cada candidato? Sim, no paper. Depois vocês leem o paper lá, gente, dá um ibopezinho para as coisas que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Que é legal vocês verem texto científico e ver como é que é. Mas o que a gente coletou, só para, se alguém tem dúvida aí, assim, a gente evita de usar o termo Big Brother, que eu acho que tem copyright em cima, tá? Então a gente usa reality shows, mas olhando para os tweets fica claro que é Big Brother, né? Não tem nem o que fazer. E aí, para cada candidato, as menções para cada um deles, me parece que o Big Brother, esse ano, eles criaram eu não sei, eu não uso muito o Twitter, mas eles criaram esses arrobas aqui para cada candidato, que era meio que oficial se a pessoa não tivesse, eles criavam, e aí, se não tivesse, o Big Brother ia lá e criava um para ele só para as pessoas postarem. Então, a gente conseguia mapear todos os candidatos dessa maneira. A gente procurava pelas menções dos arrobas, não sei o que lá, e aí a gente catava esses tweets aí. Onde está o paper? O paper ainda não está publicado, Gabriel. Então, ainda não está em nenhum lugar, ele está só no nosso repositório, mas assim que ele for publicado, ele vai ficar disponível, tá?
E aí ele coleta, tá? E não é muito difícil coletar tweet, não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Precisa fazer o cadastro, novamente, né? Fugindo. Tem a ver com a aula, né? Mas basicamente, deixa eu só esconder, porque como esse vídeo aqui vai para o YouTube, né? Só para evitar de vazar as minhas chaves. Basicamente, ó, você precisa conseguir algumas keys como developer no Twitter, e aí você consegue colocar as tags que você quer ficar monitorando, né? Que nem aqui, ó, eu estava monitorando Deep Learning. Vamos pegar aqui um tema, sei lá, Covid-19. Covid-19, que aí vem um monte de coisa. E aí, hora que eu carrego isso aí... deixa eu aumentar a letra aqui. Peraí. Vou pegar aqui no meu VirtualEnv. VEnv FastAI Beam Activate Collect. Então, ó, ele vai coletar os tweets de Covid. Olha lá, ó. Tá coletando em tempo real, ó. Tá vendo? E aí a gente consegue ver todos os tweets de menções de Covid-19 no mundo todo, com alguns códigozinhos bem simples. E é assim que a gente coleta, tá? Não quero de tweet. Você vai lá. Esse código, qualquer bibliotecazinha tem. Vou colocar aqui, sei lá, Artificial Intelligence. Não tem tanta coisa de Artificial Intelligence assim. Você pode ver que ele fica aí coletando e não acha nada. Apareceu. Artificial Intelligence, começou a aparecer. Artificial Intelligence could potentially revolutionize warfighting. Tá. Quantifying the edge computing. Tá vendo? Você consegue ficar monitorando. Se quiser monitorar uma hashtag, você põe lá e ele vai ficar monitorando. É bem legal. Se vocês tiverem algum projetinho, vocês têm que descrever e para fazer a solicitação no Twitter. Não é rápido, pelo menos para mim, eles demoraram uns 15 dias para retornar a minha solicitação. Às vezes, eu não sei como está hoje. Mas eles retornam para vocês uns tokenzinhos para você poder acessar a API deles, né? E aí, isso que a gente faz. E aí fica monitorando, isso aqui dá para criar sensor de tudo, de bolsa de valor, de reality show, de um monte de coisa, tá? É bem legal. E das APIs que tem de rede social, né? Eu sei que tem API do Facebook, do Instagram, do YouTube, de vários outros, mas o mais fácil de brincar é o tweet, os tweets do Twitter, até onde a gente viu. Eu não sei como que tá hoje, talvez esteja até um pouco melhor, mas, por exemplo, Facebook, cara, é um parto para você conseguir a API para conversar com o Facebook, tá? YouTube é mais fácil, YouTube a API eu acho que é mais tranquila, não tá tão difícil assim. Instagram, eu não sei se TikTok tem, mas eu acho que não deve estar tão fácil mais, sabe? E alguns deles, os caras começam a querer ganhar dinheiro, tem muitos deles que, se você quiser usar a API, mesmo essa do Twitter aqui, dependendo do volume de carries que você faz, você tem que começar a pagar. E aí eu estou usando a versão demo, assim, a versão que não paga nada, só que ele dá um delayzinho muitas vezes na carga, ele não tem informação simultânea de várias, assim. Quando eu mando, por exemplo, igual esses 300 tweets que a gente usou para o dataset, ele demora um tempo para baixar, né? Porque o pessoal do Twitter, eles colocam um delay para que você não fique baixando absurdamente um volume muito grande de tweet. Se você quiser baixar isso em tempo muito rápido, né, você tem que pagar para os caras. Mas aí, para gente que não tem tanta... 300, mesmo que sejam 1.000, 2.000 tweets, a gente consegue coletar isso em um dia rapidinho, sem problema nenhum, tá? Então é isso, gente. De texto, então, com isso aqui, com o TextCNN, você já tem na mão aí um algoritmo bem legal aí. Eu sei que a gente usou aqui para classificação de sentimento, mas você pode usar isso para o que você quiser, tá? E ele dá um resultado razoavelmente bom, tá? Melhor do que
por exemplo, usar Bag of Words com SVM, como a gente viu, tá? Bom, isso para Twitch, né? Tem que ver para os outros domínios, e aí cada domínio é um problema diferente, mas em princípio funciona bem para Twitch, tá? Eu acredito que para texto, de maneira geral, funcione bem também. Preciso fazer uma avaliação mais extensa para afirmar isso, tá? Mas então é isso, gente. Então brinquem aí. Eu acho mais importante do que a própria aula mesmo, assim, é vocês pegarem esses códigos e brincarem, entendeu? Pegar um problema de vocês aí, sei lá, pega todos os seus textos que você já escreveu e joga aí com os embedding, vê o que acontece. É nisso que você vai aprender de maneira mais efetiva, né? O vídeo em si é só um direcionamento, tá? São as coisas que assim, a gente está dando um rumo só, mas o aprendizado mesmo é a hora que vocês brincarem com isso, tá? Então fica aí a dica. Então é isso, gente. Tem uma última parte de séries temporais, tá? Eu tô um pouco corrido aqui, final do mês aí, eu tenho que mandar algumas coisas aí, e aí para semana que vem, seria a última aula semana que vem, tá? Mas o que eu vou fazer eu vou colocar na internet, no YouTube para vocês, as aulas de série temporal, tá? Eu tenho umas aulas gravadas da pós-graduação que eu vou colocar lá, que em princípio tem um conteúdo que vocês conseguem entender também, tá bem mastigadinho ali. E aí, praticamente a gente encerra a disciplina aqui, tá? Trabalho optativo, eu não pensei nisso não, João, mas a gente ficou muita coisa para trás. Eu vi que foi caindo assim o número de submissões. Nessa última mesmo, acho que teve só... vamos ver aqui. Teve 11 submissões, eu fiquei bastante preocupado, né? Era bem mais gente. A gente pode fazer um trabalho optativo, sim, gente, para ajudá-los aí. Talvez... vamos fazer. A gente pode fazer um com esse do TechCNN. O que vocês acham? Fica de livre escolhas para vocês aplicarem isso para alguma coisa. E aí reportar o resultado. E aí entregar o collab dessa execução aí. O que vocês acham? Sim, não? Tá, é um trabalho optativo, faz. E aí, quem quiser, ficou algum trabalho para trás sem fazer e tal, tá? Só para ajudar. E aí eu preciso entregar as notas logo, tá? Vou ver se eu fecho, se não for nessa semana, semana que vem, tá? E aí vamos dar até o final do mês para vocês fazerem isso, até dia 31. Eu vou postar os vídeos de série temporal, tá? Mas aí a ideia é que vocês apliquem TechCNN, esse negócio aqui, tá? Em alguma coisa que seja de interesse de vocês, tá? Não vou deixar em aberto. E aí a entrega vai ser vocês mandarem o collab, igual a gente faz aqui, ó, dele funcionando, tá? Só tomem cuidado para mandar o collab com resultado. Já vi gente aí mandando collab sem estar com os resultados ali, aí eu não consigo ver, eu tenho que executar, e aí tem dataset da pessoa tal. Às vezes eu não consigo executar, tá? Só tomem cuidado para não fazer isso. E aí a gente pode fazer um trabalho optativo dessa maneira, aí troca pela nota que melhorar a sua nota, tá? E aí com relação às notas, o que eu vou fazer, se bem que está mais ou menos parecido. Eu ia fazer média simples, mas tem alguns com a dificuldade um pouco maior. Eu vou atribuir peso, né? Se for, sei lá, eu vou setar em fácil, médio e difícil, né? Onde, por exemplo, esse do COVID, como vocês apontaram como maior dificuldade, a gente coloca um peso maior nele. E aí o médio seria os normaizinhos, os fáceis é aqueles que só tinham que executar, tá? E aí vamos atribuir peso assim, fácil 70% da nota, médio 90% e difícil 100% da nota, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Para facilitar aí, ok?
Beleza, gente? Então é isso, tá? Então, praticamente é a nossa última aula. Alguém tem mais alguma coisa que quer falar, quer discutir, quer... Foi legal? Conseguiram aprender? Sim, não funcionou, não aprendi nada, não serviu para nada. Aí eu fico triste. Ah, legal. Então, então é isso, gente. Eu vou postar os vídeos de série, tá? E aí fica como trabalho optativo até o final do mês. Aliás, até quando eu posso? Acho que até o final do mês mesmo, né? O calendário acho que vai até o final do mês. E aí tentem melhorar a nota de vocês, e aí se eventualmente você ficou com um ou outro trabalho perdido, tá? Tentem fazer, tá? Porque é legal. E aí, convenhamos, a aula teórica é fundamento, sem ela você não faz nada, mas é na prática que a gente se diverte, né? Eu particularmente, eu também confesso que eu me divirto bastante vendo coisa de teoria, mas isso atualmente, quando eu era aluno de graduação, era mais difícil, mas hoje eu me divirto bem também com teoria, tá? Eu gostava bastante de coisa prática, né? Hoje eu gosto dos dois. Mas aí tentem aplicar, que é onde vocês se divertem mais, tá bom? Então é isso, eu vou postar. Avisem para os outros colegas aí, tem muita gente faltando aí e tal. Avisem para os outros colegas que, sei lá, deram a desistida, desencanaram um pouco da disciplina, que vai ter um trabalho optativo para tentar melhorar. Quem sabe o cara que meio que desistiu lá pelo meio ainda consiga passar aí na disciplina e tal. E aí, eu acho que aplicando isso aqui, ele consegue aprender bastante coisa também. Beleza, gente? Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês aí. Peço perdão aí por eventuais falhas aí, né? Como sendo uma aula, para mim foi totalmente novo, tá? Então, eu peço desculpa aí se eu faltei alguma coisa, sei lá, os vídeos estavam meio ruins ou alguma coisa estava mal preparada, tá? Mas isso é tudo porque para a gente é a primeira vez também, tá? Então é isso, gente. E aí, espero não vê-los no próximo semestre na disciplina de IA, espero que vocês passem, tá? E que a gente se encontre aí futuramente presencialmente em algum outro momento, tá? Ou como TCC, aluno de IC, ou nos corredores da Facom, tá? Então é isso, gente. Grande abraço, força aí, persistência, não desistam das coisas e bola para frente. Valeu, gente. Grande abraço aí. Valeu. Até mais.